Fale, meus amigos do Caipira da Imprensa, excelente terça-feira a todos, semana de eliminatórias sul-americanas, então nós não temos o futebol brasileiro rodando. Vocês gostaram da análise da 34ª rodada ontem? Agradeço a todos aí pelo feedback e análise de cada uma das partidas. Bom, conforme prometido, vou falar sobre alguns times e sobre o ano desses times nessa conversa, né? A gente começou no domingo falando do São Paulo e hoje eu vou falar do Corinthians. O ambiente do Corinthians tá bem complicado esse 2023 do Corinthians. Bom, tudo começou com a saída do Vitor Pereira em 2022. O Vitor Pereira, que fez um bom trabalho, o português fez um bom trabalho no Corinthians, foi vice da Copa do Brasil, acabou na segunda final jogando muito bem, mas aí ele alegou o problema da sogra, tal, e foi para o Flamengo, onde foi uma gestão trágica no Flamengo. Com isso, o Corinthians acabou tendo problemas com treinadores, né? O atual presidente do Corinthians é o Duílio Monteiro Alves e no próximo dia 25 de novembro nós vamos ter a eleição do Corinthians. Quem são os candidatos do Corinthians? Deixa eu pegar aqui na colinha. Na situação, né, o candidato da situação é o André Luiz de Oliveira. Ele é mais conhecido como o André Negão. Era um braço direito do Andrés, trabalhou com o Duílio. Esse é o candidato da situação do Corinthians. Já o candidato à oposição é o Augusto Melo. Ele chegou a ser diretor de algumas partes do Corinthians, é conselheiro do Corinthians. Então esses são os dois candidatos do Corinthians. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a eleição do Corinthians. Então, bora lá. O Duílio Monteiro Alves acabou, nesse ano, tendo 5 treinadores dirigindo o Corinthians. Começou com o Fernando Lázaro, que era assistente de alguns treinadores, foi do próprio Vitor Pereira, foi uma aposta no Paulistão, acabou não indo muito bem, né? O Fernando Lázaro, que é filho do Zé Maria, né? Jogador conhecido do Corinthians. Aí o Fernando Lázaro saiu e o Corinthians contratou o Cuca. O Cuca, que é um treinador vitorioso, um grande nome, mas o Cuca teve problemas em relação a um possível caso de estupro que ele teve há mais de 20 anos atrás na Suíça, do tempo que ele ainda era jogador do Grêmio, mais de 30 anos, por sinal. Então isso daí acabou causando alguns ruídos, esse assunto voltou à tona nos últimos anos e o Cuca não conseguiu administrar, né, o Corinthians nesse período. O Danilo, né, mais conhecido como Zidanilo, ex-jogador, também foi treinador do Corinthians interino. Tivemos o Vanderlei Luxemburgo, né, o professor voltou por um certo tempo no Corinthians, aí depois de um revés na Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, ele acabou sendo demitido, e o atual treinador do Corinthians é o Mano Menezes. Então, com essa troca de treinadores, o Corinthians acabou passando por uma crise. Tem muitos jogadores, da quais tem jogadores muito de idade muito avançada, Renato Augusto, Paulinho, eles ficam contundidos, o Paulinho não está jogando, né? Está parado, Renato Augusto não joga 100% das partidas. Então o Corinthians teve um ano muito ruim em relação ao Corinthians em campo. O Corinthians sempre esteve no Campeonato Brasileiro abaixo da 10ª colocação, ainda corre o risco do rebaixamento, né? Mas o Corinthians vem de uma vitória importante contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, no último domingo. Situação do Corinthians em campo muito complicada. Situação fora de campo para a presidência, tem essa eleição, onde muitos dos meus amigos corintianos, e até mesmo vendo os comentários aí da imprensa, né, sobre tudo isso, muitos acham que o Corinthians vai passar por uma crise, né? O Corinthians que já tem uma dívida muito alta a ser paga, uma boa parte dessa dívida referente ao estádio, a Arena Corinthians, uma boa parte deve para a Caixa, né, que foi a que financiou o estádio para o tempo da Copa do Mundo, e o Duílio acabou, na sua gestão, visando reduzir dívidas, só que durante a gestão dele acabou não tendo nenhum título. Isso daí é muito ruim para um time de grandiosidade como o Corinthians. Algumas curiosidades sobre a eleição do Corinthians: por mais que o Corinthians tenha essa grande torcida,
em torno de 4 mil sócios que poderão votar no próximo dia 25. Então, num ambiente grandioso do Corinthians, até tem informações que o clube do Corinthians tem por volta de 10 a 12 mil sócios, mas desses 10 a 12 mil sócios, somente 4 mil estão aptos a votar. Então, para toda a situação do Corinthians, somente um pequeno grupo tem direito a esse voto. O que pesa muito as boas ações do Duírio. O Duírio investiu muito no clube do Corinthians. Então, você tem alguns departamentos do Corinthians, do clube do Corinthians, lá na Rua São Jorge, que muitos estão satisfeitos, os usuários do clube do Corinthians. Então, ele fez a reforma do ginásio do Vladimir Marques, onde é um ginásio poliesportivo. Aí você tem outros esportes do Corinthians que foi muito bem. Então, você tem o basquete do Corinthians indo bem, futebol do salão do Corinthians indo bem, o futebol feminino foi muito bem. Então, só faltou o futebol masculino, os títulos. Esses votantes que participam do clube do Corinthians, esses que vão fazer a diferença. Então, esses elogiam o Duírio. Já quem acompanha somente futebol, aí são muitas críticas ao Duírio. Eu tive o prazer de conhecer o Duírio através de um grande amigo dele, pessoalmente, uma pessoa muito simpática, mas ele fez recentemente uma entrevista coletiva de quase 3 horas com 6 jornalistas que acompanham o Corinthians, e ele não conseguiu responder todas as perguntas. Basicamente ele falou que a gestão dele era para reduzir a dívida do Corinthians. Então essa situação atual do Corinthians, muitos acham que vai passar por alguns períodos ainda temerosos, independente de quem assuma a presidência do Corinthians. Tem inquéritos, né, inclusive acusações judiciais contra os 2 candidatos. Enfim, é uma situação que atinge hoje o Corinthians que está, a princípio, sem perspectivas para o ano de 2024. Mas o Corinthians, todos sabem, o respeito, o peso da camisa, né? A gente sempre brinca, os meus amigos sempre brincam, meus amigos corintianos. Aqui Corinthians, a gente brinca, aí o Corinthians, a camisa do Corinthians sempre brinca. Tô falando, é claro, com muito respeito, aí a gente sabe do peso do Corinthians, toda a tradição do Corinthians, e sabemos, sem dúvida nenhuma, que times grandes e time com camisa pesada como o Corinthians, você não pode brincar em qualquer jogo, haja visto o que aconteceu no último domingo. É isso, gente. Essa situação do Corinthians, e muitos anticorintianos querem que o Corinthians afunde ainda mais. Mas, sem dúvida, na boa disputa de futebol, é claro que vencer o Corinthians é sempre mais gostoso. Eu estive na Arena Corinthians em 2020, quando a Internacional de Limeira ganhou lá na Arena Corinthians, no domingo, o gol do Charles. Então foi realmente uma vitória inesquecível. Tá ok, amigos? Então é isso. Terça-feira, hoje à noite, nós vamos fazer o nosso pós-jogo referente à rodada 34 do Campeonato Brasileiro. E amanhã, vou falar de qual time, hein? Eu vou falar para você o seguinte: é um time que não tem jogador, é um time que tem eternamente um rei. Você já sabe qual é. Abraço a todos, até o próximo Pitaco do Pilon aqui no Caipira da Imprensa. Fui!